Olá a todos e a todas, os jovens investigadores e investigadoras de Portugal. O meu nome é Bianca Persis Toniolo. E eu sou o Elmano Ricarte. Juntos, nós coordenamos as atividades do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM. Lembramos a todos e a todas que as entrevistas são gravadas e disponibilizadas no nosso site e também no canal do YouTube e nas redes sociais. A nossa convidada deste mês para a entrevista e depois do PhD é a Rita Monteiro Mourão. A Rita tem 32 anos, é natural de Lisboa e, além de docente e investigadora, é mãe de uma bebê de apenas 5 meses. Entre 2017 e 2019, coordenou o GT de Jovens Investigadores da SOPCOM. Bem-vinda, Rita. Obrigada. Bem-vinda, Rita. Rita Mourão concluiu em 2020 o doutoramento FCT em Estudos de Comunicação, Tecnologia, Cultura e Sociedade, tendo sido aprovada por unanimidade e com distinção. Atualmente leciona nos institutos Politécnicos de Lisboa e Porto Alegre. É também investigadora do ICENOVA, Instituto de Comunicação da Universidade de Lisboa. Obrigado por aceitar o nosso convite para partilhar um pouco da sua experiência aqui conosco, Rita. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite para esta entrevista, para falar um bocadinho sobre o meu percurso académico e profissional. De facto, eu acabei o doutoramento em 2020, há um ano atrás, vai fazer agora um ano e meio, dos estudos de comunicação, tecnologia, cultura e sociedade. É um doutoramento que eu acho que vocês conhecem, mas para contextualizar, porque ainda não tem conhecimento, um doutoramento FCT, em que havia um financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia e em que havia um protocolo com várias universidades portuguesas, ou seja, quem fez este doutoramento conseguiu fazer o doutoramento não só numa universidade. Obviamente, quando nós defendíamos a nossa tese ficava, era defendida numa universidade específica, mas a parte curricular em que nós teríamos aulas era feita em mais do que uma universidade, nomeadamente a Universidade da Beira Interior, a Universidade do Minho, a Universidade de Lusófona e o Centro de Investigação da Nova, e também o ISCTE, neste caso foi onde eu defendi a minha tese. Para falar um bocadinho do percurso assim mais académico, o facto de eu ter tido uma bolsa mista também me permitiu fazer uma parte do percurso em Espanha. Eu recolhi os dados, eu fiz entrevistas a experts, a especialistas em Espanha e em Portugal, ou seja, estive uma parte do período em que estava a realizar a minha tese cá em Portugal, entrevistei professores universitários, formadores e pessoas que fazem parte de empresas que trabalham no gabinete de comunicação em Portugal, e depois também fiz o mesmo tipo de trabalho, mas em Madrid e em Barcelona. Estive associada à Universidade Carlos III de Madrid e à Universidade Autónoma de Barcelona. Depois, como o Elman disse muito bem, atualmente estou a dar aulas na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, e a dar aulas também no Instituto, na Escola Superior de Comunicação Social, estou desde 2018, e este ano estou como professora adjunta convidada a tempo integral no Instituto Politécnico de Porto Alegre, em Porto Alegre, e por isso tem sido assim uma logística pesada, não é? Porque tenho que fazer alguns quilómetros por semana para conseguir coordenar as duas coisas, não é? A parte letiva aqui em Lisboa e em Porto Alegre, mas tem sido muito enriquecedor, muito desafiante. E Rita, qual foi o principal motivo que a levou ao doutoramento? Bem, tudo começou, é assim, eu venho da área da psicologia, não é? Fiz a minha licenciatura em psicologia geral, depois o meu mestrado na área da psicologia social das organizações, no ISCTE, e na parte do mestrado nós tínhamos disciplinas, unidades curriculares optativas,
e na altura eu fiz uma unidade curricular na área da comunicação, nomeadamente Sociologia da Comunicação. Foi a partir daqui que começou a surgir o interesse pela parte da comunicação. Até então ainda não tinha muito contacto com a área da comunicação, era mais da psicologia e, concretamente, a parte do comportamento organizacional. Na licenciatura não, mas depois no mestrado percebi que era mais esta área do organizacional, e no mestrado era de psicologia social e das organizações. Nós podíamos escolher ou a parte social ou a parte das organizações, quer no estágio, quer depois na tese. E eu optei pela parte organizacional. Fiz o meu estágio numa consultora de gestão de recursos humanos e depois fiz a minha tese sobre avaliação de desempenho neste domínio de comportamento organizacional. Mas ainda no mestrado fiz a tal unidade curricular, frequentei a tal unidade curricular de Sociologia da Comunicação e começou a ter um interesse pela comunicação. Para além disso, quando estava a fazer o mestrado, percebi na recolha de dados que eu fiz entrevistas de grupo, focos de grupo, e percebi que havia uma grande carência em termos de comunicação, ou até mesmo de juntar a parte da psicologia com a comunicação. Aqui a avaliação de desempenho que eu estudava e que ainda hoje estudo, que é uma avaliação de desempenho que na altura era pouquíssimo aplicada aqui em Portugal, isto em 2012, já foi quase há 10 anos, que é a avaliação de desempenho de 360, e percebi que este tipo de avaliação estava muito relacionada com a comunicação, principalmente com a comunicação interna. E como a área da investigação também foi sempre uma área que me interessou, porque depois, entretanto, também quando estava a fazer o mestrado, comecei a trabalhar como assistente de investigação no SIS, Centro de Investigação e Intervenção Social de Sociologia do ISCTE, e percebi que queria continuar a parte da investigação, queria continuar a trabalhar nestas áreas de investigação e mudar um bocadinho, passar um bocadinho da psicologia, de ver ali o que é que eu podia trabalhar na área da comunicação. Eu decidi ir pelo caminho das ciências da comunicação e, para continuar a trabalhar na área de investigação, é necessário, não é? Convém que façamos um doutoramento, faz todo o sentido, e também depois a parte letiva, que em 2012, 2013 comecei a dar aulas como assistente no ISCTE, e foi aí que surgiu todo o interesse pela comunicação. Nessa altura dava aulas de comunicação e desenvolvimento pessoal, muito relacionado com as soft skills, com as técnicas de comunicação, e foi ali no ano 2012, 2013 que surgiu esse interesse. No doutoramento, a Rita investigou sobre, como ela mesma acabou de falar, comportamento organizacional, mais especificamente sobre comunicação organizacional e avaliação de desempenho, não é isso? Rita, como é que surge, eu acho que tu falaste um bocadinho assim de como é que esse tema se originou, mas aprofunda um pouco mais sobre o surgimento desse tema em teu percurso. Foi no estágio, a parte específica deste tipo de avaliação foi no estágio que eu estava a fazer na consultora de gestão de recursos humanos. Nós tínhamos vários projetos e um dos projetos era trabalhar esta área da avaliação de desempenho, especificamente a avaliação 360. Dentro destes projetos nós fazíamos consultoria, ou seja, tínhamos outras empresas que solicitavam os nossos serviços. E quando nós trabalhamos em consultoria, temos que também fazer muito trabalho de casa, de investigação, de ler, saber mais sobre um determinado tema, não é? Porque se eu vou fazer um trabalho de consultoria, eu quero ajudar uma determinada organização a melhorar algo, tenho que ter também os aportes, o know-how necessário em termos teóricos de um determinado tema que aquela empresa precisa de trabalhar. Nesse sentido, surgiu aqui a oportunidade de fazer uma parte de consultoria na área da avaliação de desempenho. Falaram especificamente de um tipo de avaliação de desempenho que na altura era inovador, agora eu acho que ainda continua a ser inovador aqui em Portugal, embora já seja muito mais falado. As empresas maiores, as empresas de maior dimensão, ou as multinacionais, já utilizam muito este tipo de avaliação, mas na altura pouco se utilizava e pouco se falava sobre esta avaliação, e foi isso também que eu achei
interessante, não é? Porque é que em alguns países já funciona e já se fala, e aqui em Portugal ainda se fala pouco sobre isto. E o que é este tipo de avaliação? Em que é que consiste? Porque quando eu estava a estudar, quer na licenciatura, quer no mestrado, apesar do mestrado estar muito, muito relacionado com a parte organizacional, nas disciplinas, por exemplo, de gestão de recursos humanos, de comportamento organizacional, não me foi dado este tema da avaliação de desempenho a 360. Eram-nos dadas avaliações de desempenho tradicionais, que são as avaliações top-down, nós temos as chefias a avaliar os colaboradores, mas a avaliação 360, em que é quase como se fosse um círculo em que as pessoas se avaliam entre si, numa organização, por exemplo, hoje as próprias universidades fazem a avaliação 360, os alunos avaliam também os docentes, os professores, e foi aí que eu percebi, e cada vez mais, como se pode verificar-se, até já as universidades fazem este tipo de avaliação, cada vez mais ela é utilizada. E foi muito por aí que começou o interesse pelo tema. Depois eu estava a fazer o estágio e ao mesmo tempo estava a fazer a minha tese de mestrado e percebi que podia ser um tema a trabalhar na minha tese porque havia a tal carência cá, e especificamente porque a minha tese de mestrado foi sobre o mercado de trabalho português e por isso a carência que existia era aqui em Portugal. E acabei por fazer uma avaliação de literatura bastante exaustiva, porque percebi que a literatura portuguesa era escassa em termos deste tipo de avaliação, mas foi muito por aí, foi muito no estágio, na parte da consultoria de gestão de recursos humanos, que surgiu o interesse especificamente por esta temática da avaliação 360. Parabéns, Rita, pelo trabalho desenvolvido ao longo da tese, e como a gente sabe, a tese que a Rita desenvolveu virou um livro, então quer dizer que o trabalho teve muita qualidade e hoje serve de referência provavelmente para estudantes tanto da psicologia quanto da gestão ou mesmo da comunicação. Mas hoje, então, a Rita é docente em 2 cidades que estão separadas aí por mais de cerca de 220 quilômetros, e a gente quer saber como é que você se organiza para dar conta dessa rotina tão atribulada, ainda mais agora que você é mãe. Como é que faz para conseguir se desdobrar aí em 2 papéis tão distintos e ainda com uma quilometragem bastante considerável no meio? É sim, tem sido muito desafiante. Este ano eu posso dizer que é dos anos mais difíceis, mais duros. Por um lado, obviamente estou muito feliz porque sabemos que esta área da investigação, não querendo assustar os jovens investigadores, mas nós sabemos que estas áreas não são áreas propriamente fáceis em termos de empregabilidade e de próprio trabalho em si, já não é um trabalho propriamente fácil. Portanto, logo aí, por isso é que eu digo desafiante e estou feliz porque acabar o doutoramento em 2020 e conseguir estar a dar aulas em 2 universidades, não é? Como falava com o Elman há uma semana atrás, temos que ver a parte positiva, e esta é uma parte bastante positiva, ter terminado há tão pouco tempo e já estar a trabalhar na minha área, naquilo que me faz realmente feliz, porque de facto o lecionar é um trabalho que eu me orgulho muito, que eu gosto muito de fazer, mas é muito trabalho de equipa, ou seja, a bebê é muito pequena ainda, requer muita atenção, tem 5 meses, mas é um grande trabalho de equipa em termos de suporte familiar, do pai, da mãe, de bebê. Nós funcionamos muito, muito em equipa e, portanto, tem que estar tudo muito cronometrado, é o que eu costumo dizer, neste momento a minha vida está muito cronometrada. Tenho horas para tudo, não é? Eu à segunda e à terça-feira estou em Lisboa, à quarta-feira vou para Porto Alegre, depois às quintas e às sextas dou aulas em Porto Alegre, às quintas e terças dou aulas em Lisboa, e portanto a minha vida tem sido entre estas 2 cidades e é ter o tempo, a melhor gestão é o planeamento, saber muito bem tudo o que é que eu tenho que fazer, tentar acompanhar ao máximo a minha filha, nunca descurar a parte
familiar, portanto, todas as viagens que nós fazemos, ela faz connosco, ela vai connosco. Vamos todos, a família vai toda, e tem sido muito o planeamento, o planear também antes, ou seja, o que é que isto significa? Antes de saber que esta mudança na minha vida iria ocorrer, eu comecei logo a pensar, e lá está, o meu companheiro, começámos logo a pensar o que é que poderíamos fazer, o que é que poderíamos antecipar e como é que podíamos fazer esta gestão do tempo, mas é muita questão de gerir muito bem o nosso tempo. São poucas as pausas, mas obviamente que é uma fase. Mas quer seja a parte familiar, quer seja a parte profissional, tem sido muito desafiante, não é? Só o facto de ser mãe é um papel totalmente novo, ainda por cima da primeira viagem, a minha primeira filha, e depois também ao mesmo tempo o primeiro papel de doutorada, porque estou a trabalhar como doutorada desde este ano. E é muito difícil, muito desafiante, mas o principal, ou seja, aquilo que é necessário, que tem sido feito para conseguirmos sobreviver, porque acaba por muitas vezes ser a loucura dos nossos dias, é uma gestão muito, muito, muito eficaz em termos de tempo. Gerir muito bem o nosso tempo para conseguirmos que nada falhe. Obviamente que muitas vezes acaba por falhar, não conseguimos fazer tudo na perfeição, mas tem sido muito por aí, tem sido mesmo muito desafiante. São dois papéis que surgiram e que são completamente novos. De qualquer das formas, é sempre pensar pelo lado positivo, que felizmente estou a trabalhar em 2 locais, podia não estar a trabalhar em nenhum deles, e podia não estar a trabalhar como docente, que era aquilo que eu realmente queria, ver sempre essa parte mais, o copo mais cheio, não é? É verdade. É muito bom e não são todos os recém-doutorados que têm essa oportunidade. E é muito bom que você tenha um apoio, não é? A rede de apoio é fundamental nos primeiros anos de vida do bebê. E tenho certeza que tudo vai correr muito bem e ela daqui a pouco já pode até pedir o título de licenciada em comunicação por acompanhar a mãe em tantas atividades. Muito bem, Rita. Parabéns pela coragem e por conseguir vencer esses desafios. E na sua trajetória, Rita, o que você considera que foi fundamental para que chegasse, então, a esse estágio que está hoje, né? De ter concluído recentemente o doutoramento, e já ter tido a sua primeira contratação como professora universitária doutorada. O que você acha que foi, assim, o grande diferencial nessa trajetória? Bom, é assim, em primeiro lugar é o que eu acho que é necessário nesta profissão, que é a resiliência, porque é uma palavra muito usada hoje em dia, mas é um facto, é que é mesmo necessário, porque nós investigadores temos um trabalho muito solitário. Agora com a questão da pandemia, todos nós viemos para teletrabalho, e se calhar aquelas pessoas que não estavam muito habituadas a trabalhar neste regime de teletrabalho, acabou por ser mais duro para essas pessoas. Há pessoas que as opiniões dividem-se, não é? Há pessoas que preferem trabalhar neste regime de teletrabalho, outras que preferem trabalhar presencialmente, mas foi uma grande mudança para quem habitualmente ia todos os dias para o escritório ou trabalhava presencialmente. Nós, investigadores, já trabalhávamos muito neste regime de teletrabalho, ou seja, temos muito aquela ideia de que para trabalhar é necessário conseguirmos gerir o nosso próprio tempo, criar os nossos próprios horários, principalmente, eu falo, claro que temos pessoas que trabalham na investigação não a tempo inteiro e que têm os seus trabalhos fora da academia, mas quando estamos a fazer um doutoramento, por exemplo, com uma bolsa, não é? Estamos a trabalhar única e exclusivamente para o nosso doutoramento, para a nossa tese de doutoramento. E aí temos que ser nós a criar os nossos próprios horários de trabalho. E, sendo nós a criar os nossos próprios horários de trabalho, temos que ser muito disciplinados para que as coisas ao fim do dia corram, não é? Definir objetivos SMART, específicos, mensuráveis, aquela ideia dos objetivos serem SMART, serem realistas,
é uma coisa que quem trabalha na investigação a tempo inteiro, ou quem está a fazer um doutoramento e tem uma bolsa, conhece bem. É esta a realidade que nós temos, é conseguirmos fazer os nossos próprios horários e organizarmos o nosso tempo nesse sentido. E, para isso é preciso uma grande disciplina, é preciso uma grande resiliência. Também muitas vezes para não entrarmos no desespero e querermos desistir, muitas vezes. Aliás, há um workshop dos jovens investigadores, não é, sobre a saúde mental dos investigadores, que ainda hoje eu recebi um e-mail com essa notificação, porque está muito relacionado com isso. Esta ideia de que somos nós próprios que temos, que parece fácil, porque somos nós que temos que gerir o nosso horário, mas não é assim tão fácil como parece. E as pessoas que entraram em teletrabalho durante a pandemia conseguiram confirmar isso mesmo, que eu não estava habituada a este regime, porque estamos a trabalhar muitas vezes, temos a oportunidade de trabalhar fora de casa, mas a maior parte das vezes estamos a trabalhar nas nossas próprias casas e há sempre as tarefas domésticas que se confundem com as tarefas profissionais. É uma gestão muito, muito difícil. Em primeiro lugar, e para mim foi sempre o meu nome do meio, foi a resiliência. Depois, muito trabalho e espírito de sacrifício, eu acho que é necessário, e também as pessoas que conhecemos ao longo do caminho. Não vou dizer que não são importantes. A rede de contactos que vamos construindo, eu acho que isto em qualquer profissão é muito importante para definir depois o nosso futuro. Não só, por um lado, porque são as pessoas que nos apoiam, que estão na mesma situação que nós, por exemplo, os jovens investigadores, não é? Estes grupos que existem são muito importantes como suporte social quando estamos a fazer um doutoramento. E depois a própria rede de contactos em si, este mundo da investigação e especialmente a da comunicação é um mundo muito pequeno, falamos todos por nos conhecermos aos outros, e é importante irmos tendo estes contactos logo quando estamos a realizar o doutoramento, para depois também no nosso futuro profissional conseguirmos, as oportunidades vão surgindo muito por aí, porque vão conhecendo o nosso trabalho, vão gostando do nosso trabalho e vão solicitando a nossa colaboração. Obviamente o espírito de sacrifício, o espírito de trabalho, o trabalhar muito para conseguirmos, em primeiro lugar, chegar à meta, que é acabar o doutoramento. Acho que é essencial. Hoje em dia, se nós queremos dar aulas e queremos trabalhar ou como investigadores ou como professores, o primeiro passo é acabar o doutoramento, e para acabar o doutoramento, esse suporte social é fundamental, mas principalmente a nossa resiliência. A Rita acabou de falar-nos sobre o grupo de jovens investigadores e justamente ela concluiu o doutoramento tendo também participando, né, conciliado com a coordenação do GT de jovens investigadores da Sopicom. Dessa experiência que teve como gestora e também nesse momento, como acabou de falar, entre essa conciliação, doutoramento e coordenação, o que leva para si e, vamos dizer assim, o que ficou marcante nessa gestão ou dessa experiência? Olha, em primeiro lugar, o trabalhar em equipa, porque o doutoramento é um trabalho, lá está, como estava a dizer, muito solitário e às vezes muito individual. Obviamente nós temos uma pessoa que está, o nosso orientador, o nosso co-orientador, ou orientadora, co-orientadora, mas fazemos o trabalho de forma muito individual, não é? A nossa tese de doutoramento é um trabalho muito individual. O facto de nós participarmos neste tipo de grupos, em primeiro lugar, dá-nos competências de trabalho em equipa, que eu acho que são fundamentais, porque no futuro vamos sempre trabalhar em equipa, precisamos sempre ter estas competências para conseguirmos e sabermos trabalhar em equipa. Depois foi as pessoas que eu conheci ao longo do caminho, que ainda há pouco falava com a Ana, que foi quem geriu comigo, quem coordenou comigo o GT, sobre este aspecto, não é? O que fica muitas vezes são as amizades que nós criamos e as pessoas que conhecemos. E neste caso em particular do GT foi muito por aí, foi
fazer um doutoramento já é tão difícil, escrever uma tese, e às vezes estamos tão sozinhos neste caminho, que quem trabalha fora da academia, eu sinto, e pelas pessoas que conheço, que trabalham muito mais em equipa. Nós não, nós, volto a dizer que é um caminho muito mais solitário. E nesse sentido, o facto de existirem estes grupos, de promoverem, depois havia promoção de eventos, determinado tipo de eventos que vocês também fazem, não é? Anuais, semestrais, o que seja. Reuníamos-nos todos, fazíamos reuniões para definir determinado tipo de tarefas. Portanto, aí era uma oportunidade para nós conseguirmos trabalhar em equipa, para nos conhecermos uns aos outros, porque estávamos todos, é um bocadinho aquela ideia de que estamos todos no mesmo bar, que estamos todos, apesar de cada um estar a realizar uma tese diferente, um determinado caminho, um determinado trabalho de investigação, estamos todos no mesmo barco, ou seja, estamos todos a realizar um doutoramento, temos todas as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades, determinadas barreiras que vão surgindo, e por isso o que ficou, para além, obviamente, de todos os eventos que fizemos e que foi importante, partilhar ideias, partilhar conhecimentos, mas foi muito a ideia do trabalho em equipa e das pessoas e do, às vezes, um bocadinho o ar fresco, digamos assim, não é, de amanhã não, mas daqui a um mês vamos ter um evento, vamos ter um congresso, vamos estar todos juntos, vamos conseguir falar de tudo aquilo que nos preocupa neste caminho que é o doutoramento. Foi muito por aí, que é aquilo que eu trago de melhor. E ainda hoje mantenho algumas dessas amizades. Realmente, nosso grupo ele é um grupo que preza muito por isso, pela amizade, pela colaboração, e tentamos ser suporte um para o outro, né? Apesar de que nessa atual gestão, os encontros presenciais praticamente não aconteceram. Aliás, não aconteceram, os que aconteceram foram muito pontuais, assim, um e outro, né? Mas nunca um encontro de grupo, infelizmente. Mas o espírito é o mesmo. Já agora, sobre o dia D, o dia da defesa da sua tese, Rita. Conte-nos qual foi o comentário que mais lhe marcou. Houve, assim, um comentário que você tenha levado para a cama para dormir, ficou pensando nele durante um bom tempo e até hoje se lembra daquele comentário? Olha, por incrível que pareça, o comentário que eu me lembro mais não foi especificamente sobre o conteúdo da tese. Quando nós defendemos uma tese, estamos com nervos à flor da pele, não é? É um trabalho que nós é um trabalho de 4 anos que nós vamos defender em meia hora. Quer dizer, claro, a defesa demora mais do que meia hora, nós expomos em meia hora, depois, claro, temos os comentários dos argumentos, que dura muito mais do que isso, cerca de 3 horas e pouco, 4. Mas eu tenho esta capacidade, eu não sei se isto é positivo ou se é negativo. Eu trabalho muito para o meu objetivo final, trabalhei muito para aquele dia, as pessoas à minha volta já não podiam ouvir, porque eu acho que treinei a minha defesa de tese mais de 10 vezes, mas também tenho um problema com as questões do tempo, tem que ser tudo cronometrado, não é? Ainda hoje digo aos alunos, vocês têm que se habituar, porque vejo que as pessoas têm muita dificuldade em termos de capacidade de síntese, porque as ideias vão surgindo, as pessoas falam e o tempo vai passando. E eu própria tenho essa dificuldade de treinar muitas vezes para cumprir o tempo da defesa. E tenho esta capacidade que eu estava a dizer, que foco muito no objetivo, mas depois também tenho aquela coisa de que, ok, correu bem, mas apago um bocadinho da memória só com alguns flashes. Eu não sei se acho que isto em termos de psicologia é uma defesa própria do nosso cérebro. E por isso, por incrível que pareça, o comentário que eu me recordo melhor, não tem diretamente a ver com o que acontece, tem a ver com uma parte mais pessoal, que na altura até me mencionou um pouco, que foi um dos professores que disse: agradeço-lhe a sua capacidade de agradecimento. Ou seja, o que é que isto significa? A pessoa em si leu os meus agradecimentos, que normalmente é uma coisa
também o Júlio não faz, ou pelo menos não fala deles. E referiu na altura que eu tinha uma grande capacidade de agradecer aos outros. Ou seja, eu agradecia a todas as pessoas que fizeram parte, porque de facto era aquilo que eu estava a dizer, era impossível. Nós fazemos a nossa tese sozinhos ou sozinhas, obviamente com a coordenação, com os nossos, com os nossos os professores que estão a orientar as nossas teses, os nossos orientadores, mas também com muitas outras pessoas que não fazem ideia que são importantes. A nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, que se calhar um dia nos ajudaram porque estávamos mais em baixo e tiveram uma determinada conversa connosco que nos fez ver as coisas num outro prisma. Aquelas pessoas que são os nossos amigos de infância que não fazem ideia que por um simples café, em que vamos pôr a conversa em dia, conseguem animar o nosso dia e nós conseguimos chegar a casa e ser muito mais produtivos porque tivemos um dia melhor que tivemos com aquelas pessoas. E foi isso mesmo que eu escrevi nos meus agradecimentos, porque mais do que os professores, as pessoas da academia, foram também as pessoas que não fazem parte da academia, que fizeram parte do meu dia-a-dia, que me ajudaram, principalmente a minha família. E o documentário daquele professor, aliás, na altura disseram isso, que notou-se que me emocionou, e foi mesmo esse comentário que eu até hoje guardo e que nunca mais me esqueço. Em primeiro lugar, porque é algo que parece tão simples, não é? E por outro lado, que é uma coisa que normalmente as pessoas não dão grande importância. Os agradecimentos, vamos passar à frente. E aquela pessoa, que ia ser o meu arguente, leu os meus agradecimentos. E isso para mim teve um grande valor. Que mais-valias para a vida pessoal e profissional a Rita considera ter obtido após a conclusão do doutoramento? Olha, eu acho que muitas. O doutoramento é extremamente importante. Dá-nos uma grande capacidade de trabalho. Acho que quem faz um doutoramento consegue, eu falo isto muitas vezes com colegas e até mesmo a minha irmã também doutorada e falamos isto muitas vezes uma com a outra, porque eu sempre estive neste meio académico e ela já teve algum tempo fora, então às vezes também tem uma visão um bocadinho diferente. E nós dizemos muitas vezes que quem faz um doutoramento consegue quase trabalhar em qualquer local, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Dá-nos uma grande capacidade de trabalho, que é extremamente importante em quase todas as profissões. A questão de conseguirmos muito bem gerir o nosso tempo e depois é a capacidade de comunicação. Nós já somos da área da comunicação, mas o facto de termos que, não é só escrever, não é só a capacidade de escrita, também temos que ter capacidade em termos de escrita, mas também é de ler, de interpretar. Nós temos que ler muito, de verificar as fontes. É o que eu também digo muitas vezes aos alunos, quando eles ainda hoje estavam a apresentar trabalhos, identifiquem as vossas fontes. Um trabalho académico tem que ter uma fonte credível. Os autores, quem é que defende essas ideias? Como é que nós conceptualizamos? E isso dá-nos um espírito crítico das coisas, que não conseguimos refletir mais criticamente. É aquela ideia de conseguirmos refletir sobre as coisas, que eu acho que é muito importante em qualquer profissão, de qualquer área, quase, a capacidade de reflexão. Depois é a capacidade de análise, a capacidade de escrita e comunicar também, comunicar oralmente, comunicar para outras pessoas, porque não é só a simples escrita de uma tese, nós muitas vezes vamos a congressos, vamos a conferências, temos que comunicar o nosso trabalho, temos que o expor, e isto são competências, as chamadas soft skills, que são importantes em termos profissionais, e mais uma vez digo para qualquer profissão, e por isso é muito por aí, não é só o facto de tornarmos especialistas num determinado tema, numa determinada temática, porque esse às vezes é quase o principal objetivo. Eu faço uma tese, eu escrevo uma tese sobre avaliação de desempenho ou sobre comunicação organizacional e isso à partida, como eu estou 4 anos a estudar aquele tema, torna-me especialista nesse mesmo tema. Mas para mim é muito mais do que isso, é a tal capacidade
de análise, a tal capacidade de interpretação, escrever um artigo, conseguir comunicar para uma audiência, ter essa capacidade, porque isto são competências e qualquer competência é treinada, muitas vezes não é um talento, não é uma coisa inata, a capacidade que nós temos de comunicar com os outros, muitas vezes diz que é inato, mas é uma competência, é possível ser treinada. E a realização do doutoramento permite-nos fazer esse mesmo treino. Portanto, acho que é muito por aí. É por isso que, mesmo que uma pessoa que termina o seu doutoramento não pretenda trabalhar tanto na parte académica, da academia, certamente que a empresa que vai ficar com essa pessoa vai ter ali, à partida, um bom profissional, com muitas valências, com muitas capacidades, que se calhar se não tivesse doutoramento não teria desenvolvido essas mesmas competências. Rita, no início da entrevista você falou um pouquinho sobre o doutoramento FCT, né? Que é um doutoramento feito em consórcio com... Acho que não existe mais, depois até pode me corrigir se estiver errada. Um consórcio entre várias universidades. No caso da Rita, foi o ISCT que emitiu o seu diploma, né? Foi a universidade que lhe conferiu o grau. Como foi esse doutoramento? Como foi essa experiência de um doutoramento diferente, assim, da maioria daqueles que nós encontramos? E há alguma característica nesse doutoramento que você gostaria de... que tivesse sido diferente, que pudesse ter sido... pudesse modificar, se fosse possível? Ok, isso é uma pergunta interessante, porque de facto é assim, sim, este doutoramento já não, neste momento, o doutoramento teve 4 ou 5 edições, eu não quero estar aqui a dar informações erradas, mas foi um conjunto de edições específicas e depois terminou, porque tem a ver com o financiamento, não é, da própria FCT. Eu posso dividir isto em aspectos positivos ou aspectos menos positivos, agora acho que seria interessante. Por um lado, o facto de ser um doutoramento que envolve diferentes universidades foi bom porque, isto eu falo da minha experiência, estou sempre a falar da minha experiência, porque me permitiu conhecer melhor as outras universidades, conhecer melhor os professores das outras universidades, perceber também como é que essas universidades funcionam, como é que essas universidades trabalham. Há aqui um enriquecimento, não é? Porque estamos em contacto com outras pessoas, porque apesar de sermos todos da área da comunicação, as universidades muitas vezes, e serem todas portuguesas, trabalham de formas diferentes, e até mesmo os professores, não é? Eu comecei o meu percurso no ISCTE em 2007 e, portanto, eu própria também tinha alguma curiosidade em perceber e em conhecer as outras universidades para além do ISCTE, apesar de, como disseste muito bem, o meu diploma depois final é do ISCTE, porque defendi a minha tese no ISCTE, mas consegui ter aulas noutras universidades, conhecer outros professores, e deu-me ali outro tipo de visão do mundo académico, especialmente na área da comunicação, e conhecimentos, porque conheci muito mais pessoas, conheci professores que era impossível eu ter conhecido se estivesse a fazer o doutoramento somente no ISCTE. Depois, aspectos menos positivos, como, por um lado, este aspecto de serem várias universidades pode ser positivo, podemos ver isto em perspectiva, também pode ser menos positivo. A questão da gestão, agora todas estas partes mais burocráticas do doutoramento, as emissões dos diplomas, o gerir as várias universidades, não tem sido muito fácil, portanto, principalmente a emissão do diploma e depois a própria parte, por exemplo, da defesa da tese, de ter ali, considerar que tinham que ser professores que também estivessem mais ou menos afetos a essas mesmas universidades, e porque é algo que não é muito comum acontecer, são estes doutoramentos em protocolo, não são muito comuns. Os aspectos mais burocráticos acabaram por ser um bocadinho mais difíceis de gerir, embora não fosse eu a responsável por geri-los, mas obviamente que foi sempre mais complicado
estas questões burocráticas de serem várias universidades. Mas, em termos gerais, posso-vos dizer que a minha perspectiva, portanto, a minha opinião é uma opinião positiva relativamente ao facto de ser um doutoramento com protocolo para as universidades. Depois as questões burocráticas é que foram um bocadinho mais difíceis, porque depois ainda por cima a minha bolsa era uma bolsa mista, e por isso, para além de ser estas universidades portuguesas, ainda tinha as universidades estrangeiras. E às vezes é um bocadinho difícil de gerir isto tudo. Qual ou quais os conselhos ou o conselho desta entrevista que a Rita deixa para os jovens e as jovens investigadores e investigadoras que estejam, neste momento, a traçar o seu futuro profissional? Ou seja, é um convite que fazemos, deixe uma breve mensagem a essas pessoas que fazem as ciências da comunicação em Portugal. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer, e que se calhar lhes vai passar várias vezes pela cabeça, é de desistir, de não desistir. Porque eu acho que quem está a fazer um doutoramento, aliás, há uma taxa de desistência de quem faz o doutoramento, que até acho, não posso estar aqui a falar de cor, mas de algumas pessoas com quem me fui cruzando, algumas delas acabaram por desistir. E, portanto, a primeira coisa que eu posso dizer é para não desistirem, por muito difícil que seja a ser, é quase um bocadinho como o papel de mãe, não é? Bianca também, claro que nós nunca podemos desistir, mas tem tanto de positivo como de desafiante e difícil, mas é tentar nos agarrar sempre à parte positiva e àquilo que é a nossa meta, àquilo que é o nosso objetivo final, que é o terminar, o fazer, e depois no fim, quando nós temos a tese feita, é um orgulho enorme, porque vem muito do nosso trabalho, do nosso suor, entre aspas, dos 4 anos que nós tivemos a batalhar, e vocês sabem também quanto eu, para aquele objetivo, para aquela tese, para aquele trabalho final. O primeiro conselho que eu posso dar é, mesmo que esteja a ser difícil, há dias mais difíceis do que outros. Há sempre aquele dia que é mais difícil, mas depois o dia seguinte já corre melhor e as coisas fluem. É também um bocado diferente dos trabalhos que são mais rotineiros. Temos aqueles trabalhos que são rotineiros e que nós trabalhamos com um horário definido, fixo, das 9 às 5, temos sempre as mesmas tarefas e aquilo corre sempre mais ou menos da mesma forma. Um doutoramento não, porque hoje estou a trabalhar os dados de entrevistas, amanhã estou a fazer revisão de literatura que comecei há uma semana atrás, e hoje pode haver um problema qualquer e ser difícil para mim estar a trabalhar os dados de entrevistas e o dia corre mal, mas amanhã já vai correr melhor. E, portanto, é agarrar-nos mais àqueles dias em que as coisas fluem mais facilmente. Portanto, é sempre a questão de não desistir. E depois é também conseguirem ter um bom suporte. É um objetivo, é um conceito que eu dou, é a questão do suporte, quer seja familiar, quer seja social. Nem sempre é possível, porque quem não está a fazer um doutoramento, por vezes, não percebe tão bem a nossa família alimentar-nos todo o suporte que nós precisamos, mas às vezes não conseguem perceber tão bem todas as nossas dificuldades, e por isso é que é importante nós também termos o suporte dos pares, dos nossos colegas, daqueles que estão a passar pelo mesmo que nós. O que eu fazia, e agora é difícil com a pandemia, as coisas não estão iguais, mas eu ia sempre trabalhar, ou sempre que podia, fazia o meu próprio horário de trabalho e não trabalhava sempre em casa. Eu trabalhava muitas vezes no ISCTE, tinha o meu grupo de colegas, que muitos deles estavam a fazer uma tese tal e tal como eu, e todos juntos falávamos, tínhamos as mesmas preocupações. Aliás, eles fizeram parte dos meus agradecimentos. São pessoas que obviamente conseguem perceber melhor aquilo pelo qual nós estamos a passar, porque estão a passar pelo mesmo que nós. E o meu conselho também é um bocadinho esse, é que os jovens investigadores, principalmente aqueles que estão a fazer uma tese de doutoramento, que se agarrem às pessoas que também o estão a fazer, porque conseguem perceber perfeitamente as dificuldades que vão surgindo ao longo dos dias. É muito mais fácil nós conseguirmos falar com uma pessoa que está a passar pelo mesmo que nós, há uma identificação maior. Claro que a pandemia veio dificultar um bocadinho isso, é muito mais difícil
não estarmos presencialmente uns com os outros, mas a mais que não seja criarem-se eventos, os grupos de jovens investigadores, o grupo de jovens investigadores é muito importante para isso. Existem outros grupos que fazem parte da SOPCOM, que têm a ver com os grupos temáticos das áreas, outras formas de se conhecerem outros investigadores, pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós. São os principais conselhos que eu consigo dar. Com certeza um ótimo conselho, Rita. Vamos deixar assim em destaque, porque é isso mesmo, não é que a gente também acredita. Mesmo que seja um trajeto solitário, um percurso solitário, ele não precisa ser assim tão solitário. A gente pode encontrar apoio nos nossos pares e também é para isso que o grupo está aqui, para esse apoio. Bem, Rita, chegamos ao fim da nossa entrevista e em nome do GT de Jovens Investigadores da SOPCOM, agradecemos pela sua participação, pela sua disponibilidade, partilha de conhecimentos, de experiência, e esperamos poder contar consigo em outras atividades. É membro, é ex-coordenadora, então é parte muito importante do nosso GT. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Sucesso na caminhada e principalmente na vida pessoal. Que o sucesso profissional seja resultado dessa tua caminhada pessoal, que agora também se expande em novas aventuras. Muitíssimo obrigado e, mais uma vez, como a gente diz, não é? Bem-aja pela entrevista e um grande abraço. Obrigada pelo convite.